Olá pessoal, o meu nome é Simone e na aula de hoje falaremos sobre biomas brasileiros. Os principais biomas brasileiros são Floresta Amazônica, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas e Pantanal. A Floresta Amazônica é o maior bioma brasileiro. Ele ocupa o estado da região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. E se estende por países vizinhos como Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. A Amazônia apresenta um clima quente e úmido, não há estação seca e chove na maior parte do ano. A biodiversidade da Amazônia é muito rica, com uma vegetação bem diversificada, apresentando uma variedade de espécies de plantas com diferentes tamanhos, algumas de porte grande, como a castanheira do Pará e a seringueira. Há plantas que vivem sobre as árvores, algumas delas que as raízes chegam até o solo. Essas raízes são conhecidas como cipós. Entre os animais existe uma grande variedade de mamíferos como a onça pintada e a preguiça, inúmeras espécies de macacos e mamíferos aquáticos como o peixe-boi e o boto, e uma infinidade de espécies diferentes de insetos como os besouros, os mosquitos, as borboletas e as formigas. O cerrado. O cerrado estende-se por grande parte da região centro-oeste, nordeste e sudeste do país. No centro-oeste, ele abrange o estado de Goiás, parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na região sudeste, o cerrado cobre a região centro-oeste do estado de São Paulo e o sul do estado de Minas Gerais. Na região norte, ele cobre o estado de Tocantins. E no nordeste, nos estados do Maranhão e Piauí. É um bioma característico do clima tropical, com duas estações bem definidas, úmida no verão e outra seca no inverno. Possui uma vegetação com árvores e arbustos de pequeno porte, troncos retorcidos e casca grossa. A fauna da região é bastante rica, constituída por capivaras, lobos-guarás, tamanduás, antas, seriemas, entre tantos outros. Algumas plantas típicas são ipês e jatobás. Mata Atlântica. A Mata Atlântica abrange toda a área litorânea do Brasil, do nordeste ao sul do país. Ela recebeu esse nome porque é o bioma mais próximo do Oceano Atlântico. Ela é o exemplar de floresta tropical do Brasil, mas infelizmente já desapareceu, pois, como estava localizada na faixa litorânea do país, grande parte da sua vegetação original foi devastada para ceder lugar à intensa ocupação do litoral. Ela era constituída por uma vegetação bem parecida com a do Amazonas, árvores de grande porte, com folhas grandes. A fauna dessa região já foram praticamente extintas e era constituída por micos-leões, lontra, onça-pintada, tatu-canastra, arara azul, entre outros. Caatinga. A caatinga ocorre em uma grande parte da região dos estados do Nordeste brasileiro e no norte de Minas Gerais. É um bioma exclusivamente brasileiro, é caracterizado pelo clima semiárido, que é marcado por temperaturas altas e pouca chuva na maior parte do ano. Esse bioma abriga árvores como aroeiras, juazeiros e cactos como mandacaru. Na sua fauna, os animais típicos são o gavião-cacará, a cutia, o preá e a ararinha azul. Os pampas. Os pampas são regiões de campos existentes no Rio Grande do Sul. É um bioma com poucas árvores, coberto por gramas e capim. Por ser um bioma muito frio, né, um estado muito frio, com poucas árvores,
vem sendo empregado há muito tempo para a criação de gado. E agora também são encontradas grandes plantações de trigo e soja. Sua fauna é composta por uma variedade de aves, insetos, lagartos, sapos e mamíferos como veados, capivaras, entre outros. O bioma do Pantanal. O Pantanal abrange os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além de ser a maior planície inundável do país, possui uma vegetação diversificada, contendo matas, cerradões, savanas e campos inundáveis. Nesse bioma predomina o clima quente e há duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. A fauna e a flora do Pantanal são ricas, estão adaptadas ao fluxo das águas. As aves como garças, tuiuius, araras e os peixes, o jacaré, selva do Pantanal e ariranhas também são parte da fauna pantaneira.